Se puder projetar na versão nova, atualizada Almeida, assim conseguimos estar na mesma versão juntos, versão NAA. Boa, isso aí. Agora sim, estamos juntos aí na mesma versão. Vamos ver o que diz esse texto, singelo e simples versículo, a qual Jesus coloca dentro de um contexto, mas é um texto que traz uma revelação e algo muito poderoso e muito profundo da parte de Deus, de uma reflexão muito grande. Quando Jesus vai dizendo que quem se exaltar será humilhado, mas aquele a quem se humilhar será exaltado. Será que nós conseguimos ler juntos, como voz de igreja nesse lugar? No 3, 1, 2, 3. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, nós nesse lugar, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, a Tua presença, o Teu poder. Pai, que já louvamos, Senhor, já engrandecemos o Teu nome nessa noite. Sentimos a Tua presença, Jesus, palpável aos nossos corações. Agora, Senhor, nesse momento, nós pedimos a Ti, Pai, que a Tua palavra seja revelada para nós, Senhor. Não que ela seja dita ou somente pregada, mas que a Tua palavra, Senhor, seja revelada aos nossos corações. Senhor, nós entramos aqui hoje com fome e sede e um anseio de Te ouvir. Um anseio, Pai, de sairmos daqui abastecidos, Jesus, de uma palavra que vai encher o nosso coração e mudar a nossa semana, o nosso mês e o nosso ano. Pai, por isso nós Te pedimos, tira todo o impedimento, Jesus, que caia por terra, tudo que impede, Jesus, de prestarmos atenção, de ouvirmos, de sentirmos e percebermos, Senhor, o que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Mas abre, Jesus, a comportas dos céus nesse lugar. Derrama bênçãos sem medidas, Pai, e palavras sobre o coração de cada irmão e irmã que aqui se encontra. Atende, Pai, o nosso clamor nessa noite. Nós levantamos os ouvidos, Pai, e dizemos para Ti: queremos ouvir a Sua voz, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Você pode dizer: eu amo Jesus aqui. Tem Lagoinha nesse lugar, aleluia. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é: quem se humilha, Deus exalta. Quem se coloca numa posição de se humilhar, Deus exalta. É interessante, quando eu fui preparar essa mensagem, a mensagem era outra, irmãos, era totalmente diferente. Quando o pastor Alexandre me passou para estar ministrando hoje aqui, hoje ele está ministrando na igreja de Ribeirão, no culto das 18. E aí quando ele me passou para ministrar a mensagem aqui, como todas as vezes como eu faço, eu oro a Deus, peço a Deus uma direção, e quase sempre um tema nasce no coração. E aí o tema vai se destrinchando, e no decorrer dos dias a palavra vai sendo falada e ministrada ao meu coração. E é interessante que nas mentorias de pastores, nós temos aí reuniões com os pastores. Uma vez nós caímos num assunto de ministração, de como ministrar, os pastores falando, né, de como montar uma mensagem, de como conseguimos, né, preparar o sermão ali. Quase todos ali foi unânime, né, inclusive por parte do pastor Alexandre, né, que já disseram o testemunho, né, de estar aqui, chegar na igreja e muitas vezes Deus mudar a mensagem, né? Acho que você já deve ter ouvido muitas vezes, o próprio pastor Alexandre faz isso, sobe aqui, fala: eu tinha uma mensagem, mas a mensagem mudou, Deus trouxe uma outra mensagem, uma outra palavra. E eu lembro que uma vez numa reunião com ele eu falei: nossa, eu queria viver isso, porque eu nunca tinha vivido. Sempre a palavra, uma mensagem nasceu no meu coração e era aquela que eu ministrava. Então eu nunca tinha vivido essa experiência de Deus mudar uma mensagem. Mas essa semana eu vivi isso, foi um testemunho que eu consegui viver ele, porque Deus, eu estava com uma mensagem no meu coração, mas Deus apontou, enquanto eu estava preparando algo totalmente diferente, eu estava em outro lugar da Bíblia, em outro pensamento. Por algum motivo Deus me trouxe esse texto na mente. E eu tentei fugir, eu tentei voltar para o meu entendimento, para aquilo que eu queria pregar, para aquilo que eu estava na mente de ministrar. Mas Deus colocando para mim essa mensagem, só esse versículo. Esse versículo eu tentando encaixar ele na mensagem que eu queria montar, mas eu não conseguia. Aí eu falei: amém, Deus, é isso, eu não vou ministrar o que eu quero, eu vou ministrar o que o Senhor quer. Eu vou ministrar o que o Senhor deseja.
Queridos, isso traz uma chama no meu coração a saber de uma coisa: se Deus mudou o curso da mensagem, é porque Ele tinha algo para falar para nós essa noite, hoje aqui. É porque é da parte de Deus. Então eu posso dizer uma coisa para você nessa noite. Nessa mensagem aqui tem dedo de Deus para você aqui. Tem um dedinho de Deus nessa mensagem para os nossos ouvidos. Porque quando eu ministrei essa mensagem, ao preparar essa palavra, ela rasgou o meu coração. Deus falou comigo de tremenda maneira com esse versículo, de a qual, quando eu li, parecia que Jesus estava falando a mesma coisa. Quantas vezes não ouvimos talvez isso, né? De quem se exalta será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. O contexto dessa mensagem, desse versículo, é o contexto de Jesus, assim que ele entra em Jerusalém, assim pós a entrada de Jesus em Jerusalém, quando Jesus entra sobre a cidade, né, montado no jumento, cumprindo a profecia, né, e o que muitos corriam nas cidades e cantavam e declaravam: bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. E Jesus foi ovacionado, o Salvador, o Messias está entrando na cidade. Mas o que era uma entrada, talvez ali ovacionada e aguardada, se tornou algo um pouco conturbado, porque o que Jesus faz, logo em seguida, depois que ele entra na cidade, Jesus vai em direção ao templo. E quando Jesus chega no templo de Jerusalém, ele contempla o pátio do templo tomado por cambistas, vendedores, vendendo sacrifícios, pombas, cordeiros, para aqueles que viajavam e queriam sacrificar e não tinha. E aquilo que era um pátio se tornou um comércio. Basicamente fizeram da entrada da igreja uma 25 de março, um Brás. Se alguém foi no Brás esses dias, está vendo como é que está, né? Está feio o negócio. Muita gente, Black Friday, imagina isso, imagina o Brás lotado. Era a porta do pátio de Jerusalém na época da Páscoa, porque todos os israelenses de todo o país, de toda Israel, vinham até a cidade para sacrificar no templo. Então era uma época de muita turística, era muita gente, fora os que vinham para conhecer, fora os que eram de outras terras, de outros povos. Então imagina aquela cidade entupida de gente. Jesus entra nela e aquele alvoroço porque Jesus entrou. Mas quando Jesus entra e vê a porta do templo, a entrada do templo daquela forma, a palavra diz que Jesus começa a virar as mesas, Jesus começa a se indignar no coração e começa a expulsar aqueles vendedores. É interessante entendermos o porquê Jesus faz isso, porque o pátio do templo era reservado para a adoração e oração daqueles que não eram israelitas. Então desde a época de Davi assim era, dentro do templo, dentro da tenda, o povo sacrificava, fazia os seus sacrifícios, mas os judeus, os israelenses. Mas aí o que era reservado, o pátio, a entrada do templo, do lado de fora, mas um espaço reservado para povos de outras culturas, para gregos, romanos, gentios, que subiam à cidade para adorar a Deus, e muitos se convertiam assim. Então Jesus viu aquele lugar, que era lugar de adoração, de encontro com Deus, para aqueles que não eram da linhagem. Ele conseguiu ver ali um comércio. Então isso indigna, até que Jesus, quando vira as mesas, ele diz: a casa de meu pai será chamada casa de oração. E ali, a partir daquele momento, então, Jesus começa agora a chamar muita atenção. E agora os fariseus e escribas e todos os religiosos olham para Jesus e agora pensam: nós precisamos derrubar esse homem. É um influente a qual precisa ser desacreditado, porque o povo agora o segue e acredita nele. Então enquanto Jesus, no capítulo 21, entra na cidade, no 22 ele começa a palestrar, começa diante das multidões, trazer os seus discursos, suas parábolas. E agora os fariseus começam a colocar perguntas, começam a colocar situações para colocar Jesus à prova. Como por exemplo, no meio das reuniões dizem: Jesus, o que você diz sobre impostos? É certo pagar imposto a César? Tentando encontrar Jesus em falhas. Mas Jesus ali com uma estratégia diz: mostra o denário que você tem na mão. E eles pegam uma moeda e dizem: que imagem que tem nessa moeda? A imagem de César. Então dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Então Jesus não conseguiu, ninguém conseguiu na verdade achar brecha em Jesus. Mas no capítulo 23 agora, Jesus começa a bater de frente com esses fariseus. Então ele começa no capítulo 23, a qual nós lemos aqui. Ele começa dizendo e pregando ao povo. É interessante porque Jesus está diante de 3 tipos de pessoas diferentes. Jesus está diante de uma multidão, ao mesmo tempo Jesus está com discípulos, e ao mesmo tempo os fariseus também estão lá. Então está todo mundo observando Jesus ali, tanto a multidão que quer ver o que Jesus vai fazer e falar, quanto os discípulos que Jesus andava com eles, e principalmente em Jerusalém, ele falou: olhem e observem tudo que eu vou fazer nesses dias. E além disso, os fariseus também estavam ali. Então Jesus, é interessante que Jesus ministra no mesmo discurso para 3 tipos de pessoas diferentes.
Porque ele começa dizendo no capítulo: ei, os fariseus adoram sentar na cadeira de Moisés, porque eles gostam de julgar perante a lei. Então ele começa a ministrar as multidões dizendo: se vocês querem ser bem-sucedidos, sigam os fariseus. Tudo que eles falarem, vocês escutem, porque eles sabem manejar a palavra, eles estudam, eles conhecem a palavra. Só que ao mesmo tempo que Jesus manda dar exemplo, ele diz: só que prestem atenção, não sigam os seus exemplos, sigam o que eles falam, mas não sigam o que eles fazem, porque eles não dão bom testemunho. Eles julgam, eles falam, mas as ações deles não condizem com o que eles fazem. Eles cobram muito pregando, mas não dão bom testemunho nas suas ações. Então Jesus, ao mesmo tempo que ministra as multidões, ele está trazendo ensinamento: escutem o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. E ao mesmo tempo agora Jesus começa a ensinar os discípulos: ei, prestem atenção, eles, os fariseus, gostam de ser chamados de mestre. A honra de um fariseu é chegar na praça, sentar e as pessoas procurarem: professor, mestre, me dá um conselho, o que diz a palavra. E é o que Jesus diz para os discípulos: prestem atenção, entre vocês não haverá mestre, entre vocês só há um mestre, Jesus falando de si mesmo, mas entre vós não haverá. Na verdade, o maior será o menor, será o que serve. E é o que Jesus chega nesse versículo, ele diz: então quem se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. E no final do capítulo ele começa a trazer agora rasgadas direções, indiretas e diretas para os fariseus, dizendo: ai de vocês, fariseus e escribas. O que Jesus vai fazendo então, é que interessante, né? Abrindo um parênteses aqui, Jesus era um homem realmente extraordinário, porque ele conseguiu falar a 3 povos ao mesmo tempo. Ele conseguiu fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Ele ensinou o povo, ensinou discípulos e repreendeu fariseus. Eu tenho certeza que algum homem aqui já ouviu isso, fato. Talvez da esposa, de alguma mulher, de que homem não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Quem é casado aqui já ouviu isso, pelo amor de Deus? Só eu? Que homem não dá conta de fazer a mesma coisa, né, Lei? Você não consegue fazer alguma coisa aí e tocar teclado, não dá. Mulher consegue arrumar a casa, lavar roupa, falar com o marido, cuidar das crianças, ler a Bíblia, orar, jejuar, tudo ao mesmo tempo. Só que eu vim trazer uma palavra profética para os homens nessa noite. Isso é mentira, sabia? Porque se Jesus conseguiu, nós conseguimos, varões. Em nome de Jesus, eu vim ser profeta nessa noite. Se Jesus conseguia fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu e você também conseguimos. Então se tiver uma mulher ou a esposa aí do seu lado, dá o cutucão nela, fala para ela: é mentira, heresia, heresia, heresia. Homens conseguem sim fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas voltando para a mensagem, quando Jesus diz: quem se exalta será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Queridos, quando eu coloquei esse versículo na mesa, comecei a olhar, e eu confesso que eu li ele repetidas vezes, até entender: Deus, o que o Senhor quer dizer através dessa mensagem? Mas é interessante que eu encontrei aqui algo profundo, um segredo escondido, que muitas vezes, se nós não prestarmos atenção, não teremos total entendimento do que o que Jesus queria dizer com essa mensagem, com essa passagem. Porque parece que Jesus está falando a mesma coisa, mas ele não está. Parece que Jesus está falando coisas ele só inverteu a frase: humilhação, exaltação. Agora o contrário é exaltação contra a humilhação. Mas não, Jesus não está dizendo e não está falando da mesma coisa. Ele está falando de coisas diferentes. Pastor, como assim? Queridos, porque Jesus fala sobre ser humilhado e sobre se humilhar. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Parece que é igual, mas é muito diferente. Se procurarmos, por exemplo, o significado de ser humilhado, preste atenção o que significa ser humilhado: é ser alvo de rebaixamento moral, situação de vergonha, de vexame, experiência dolorosa. Não sei se alguém aqui já passou por uma situação de humilhação. Talvez acho que quase todos nós, algum dia na vida, passou uma situação, seja no trabalho, seja na família, seja nos amigos, seja em algum lugar. Entre algumas pessoas que a gente conhece, alguém já um dia fez isso conosco. Passamos por uma humilhação, que é uma situação vergonhosa, é vexame, é dolorosa, é uma situação de ser diminuído, de ser rebaixado, não é mesmo? Ser humilhado ninguém gosta, ninguém quer, porque ser humilhado é triste, é ruim, é doloroso. Mas quando nós vamos pesquisar o significado da expressão se humilhar, é diferente. Se humilhar é reconhecer a própria dependência e fragilidade. Se submeter, se humilhar é render-se. Se prostrar é reconhecer a sua fraqueza.
Então o que Jesus vai dizendo, presta atenção, se Jesus fala que aquele que se exalta, que se engrandece, que se orgulha de si mesmo, será humilhado, e entendemos humilhação como vexame, vergonha, como situação de rebaixamento. Ele diz então que aquele que se exalta será humilhado. Só que agora quando ele vai dizer o contrário, ele diz agora aquele que se humilha, que reconhece, que sabe a sua fragilidade, que sabe quem é, sabe as suas fraquezas, que se rende, que se prostra, que sabe quem é e até onde pode ir, sabe o Deus que serve. Quem se humilha será exaltado. Querido, sabe o que Jesus está dizendo? Na verdade o que ele não está dizendo é que os humilhados serão exaltados. Jesus não está dizendo isso. E talvez eu e você com certeza já ouvimos esse ditado, que os humilhados serão exaltados. Vai, humilha mais, me humilha, pode humilhar, porque os humilhados serão exaltados. Então a gente cria, existe um ditado bíblico que se nós não tivermos até conhecimento e sabedoria, acreditaremos em falsas verdades bíblicas, de entender que então se eu sou humilhado, Deus trará uma exaltação para a minha vida. É como se a palavra estivesse dizendo que para cada humilhação que eu passei, existe uma exaltação de Deus. Eu poderia vir aqui hoje como um pregador eloquente e dizer: Elias, para cada humilhação que você passou na vida, tem uma exaltação de Deus. Só que eu estaria mentindo para você, porque não é o que Jesus falou. Porque é como se então existisse isso, para cada humilhação, uma exaltação. Mas se olharmos para a palavra, queridos, quantos homens e mulheres foram humilhados e envergonhados por amor à palavra, e nem por isso foram exaltados. Quantos passaram por situações, o próprio Jesus, humilhado, cuspido, chicoteado, envergonhado, a ponto de dizerem: se você é salvo, judeus, e não é possível nem se salvar, te tira daí, sai das prisões. Jesus foi humilhado, e o que ele recebeu pela humilhação? Foi uma bênção? Ele recebeu uma cruz. Nem o próprio Deus poupou o seu próprio filho. Então não, para cada humilhação talvez não exista uma exaltação, porque Deus não quer exaltar o humilhado, Deus quer exaltar o humilde. E é diferente, irmãos. Deus não quer exaltar aquele humilhado, mas Deus quer exaltar aquele que se humilha diante de Deus. Deus não quer exaltar aquele que se encontra numa situação de humilhação, mas aquele que na humilhação sabe dizer: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, o Senhor é Deus, eu não consigo, eu não posso, eu me rendo, eu me prostro à tua vontade, que o Senhor cresça e eu diminuo. Olha quem Deus quer engrandecer, não é aquele que está envergonhado e humilhado, mas aquele que diz que o Senhor cresça e eu diminua. Queridos, quando eu entendi isso, sabe o que Deus falou comigo? Posso abrir meu coração para a igreja aqui? Deus rasgou meu coração, Ele disse assim para mim: não é porque você foi humilhado que eu tenho a obrigação de te exaltar para você se sentir melhor. E aquilo rasgou meu coração. Deus falou exatamente assim comigo: não é porque você foi humilhado por alguém, por alguma causa ou por alguma situação, que eu agora tenho a obrigação de te exaltar para você se sentir em paz e melhor. Para você se sentir melhor, eu não tenho a obrigação de te exaltar por causa disso. Não é porque você foi humilhado que eu tenho que te exaltar. Deus não exalta a gente porque nós somos humilhados, mas Deus vai nos exaltar porque a gente se humilha diante dEle, porque nós nos humilhamos e entregamos para Ele. É como na vida de Jó. Se olharmos para Jó, queridos, Jó foi humilhado pelos amigos, Jó foi humilhado pela esposa. Os amigos olhavam para Jó e falavam: Jó, não é possível você estar passando isso, meu amigo. É impossível um justo estar vivendo o que você está vivendo. Eu nunca vi isso na vida. Então alguma coisa eu te falo: Jó, qual é o seu pecado? Você errou, você transgrediu. Fala, conserta, corrige, porque você não vai conseguir vencer. Mas a palavra diz que Jó não pecou contra Deus, Jó não fez nada contra Deus. Só que os amigos de Jó não conseguiam entender, olhar para um amigo naquela miséria e falar: não é possível que ele está vivendo isso só por permissão de Deus. A esposa de Jó olha para ele e diz: pede a bênção para o teu Deus e morre, porque Jó coçava a sua pele com cacos, sentado nas cinzas. O que a esposa, a ajudadora, a conselheira, aquela que ajuda, aquela que auxilia, sabe o que ela falou? Pede a bênção para Deus e morre. Não é justo e nem vale a pena viver o que você está vivendo. Mas que humilhação que Jó passa, mas nem por isso ele é exaltado. Mas sabe o que exalta Jó? O que está escrito em Jó, 1 Jó lá, versículo 20, 21 e 22, Elias. Sabe o que ele vai dizendo? Nu eu vim até esse mundo, e nu eu retornarei.
Se eu vim nu para cá, eu posso ir embora sem nada e está tudo bem. O que Jofás, ele começa a se render. Sabe o que ele diz? Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Olha um homem que quando humilhado ele diz o quê? Deus me deu, mas Deus também tira. Deus me deu, mas Deus também, se quiser, pode levar o que Ele quiser, e eu não vou me incomodar com isso. Jó 1:21, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Comece a se humilhar diante de Deus, querido, e você vai começar a ver Deus operando na sua vida. Quando você se humilha, Deus está à procura. Preste atenção no que eu vou te dizer, é algo forte. Deus não está à procura daquele que se vitimiza. Deus não está procurando aquele que diz: eu sou um dodói, eu não consigo, eu estou humilhado, eu não tenho condição, eu estou passando por uma situação difícil. Deus está procurando aqueles que dizem: Deus, eu não sou nada, eu preciso de Ti mais do que qualquer outra coisa. Quem está entendendo isso diz amém em nome de Jesus. Deus está à procura daqueles que se humilham, se submetem, se rendem, mesmo quando tudo não vai bem. É isso que Deus procura. Eu quero ler com vocês um texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 2. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 2. Uma história que conhecemos de Ana, Eucana e Penina. Olha o que vai dizer nessa palavra, queridos. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Olha como a palavra vai descrevendo a situação de Ana. Todos os anos, esse homem que era Eucana ia à cidade para adorar a Deus e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes. Olha que interessante. Eucana tinha duas esposas, uma era estéril, a outra tinha filhos. E mesmo com uma esterilidade na sua casa, na sua família, vivendo um casamento onde ele era infeliz, porque uma esposa não tinha filhos, a palavra diz que todos os anos Eucana subia o monte para adorar a Deus. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da ausência, sabe o que ele fazia? Todos os anos ele subia à casa do Senhor. Mesmo com ou sem o que eu quero, com sonhos realizados ou com sonhos frustrados, esse homem era sábio. Todos os anos ele subia à casa do Senhor. Para dizer que, meus queridos, Eucana era de sacerdócio, era de linhagem de sacerdotes. A palavra está dizendo que muitas vezes o dia mau chega para o justo e para o injusto. O sol nasce para o justo e nasce para o injusto. Então até nas melhores famílias, nas melhores linhagens acontecem desafios, ausências, necessidades de provisão. Mas a diferença é que quando o injusto ou o ímpio vence pela sorte, pela confiança em si mesmo, por estratégias, o cristão vence por causa de Deus, queridos, por causa de Deus. Ele vence porque todos os anos ele subia à casa do Senhor. Deus não me deu filhos, mas eu não perco a minha fé por causa disso. Todos os anos ele subia com a sua família. Versículo 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Agora olha o que diz os versículos 6 e 7. Penina, sua rival, provocava excessivamente, chata, irritante, para irritar, porque o Senhor tinha deixado sem filhos. Olha a vergonha de Ana, ser humilhada, ser irritada, porque Deus tinha deixado ela sem filhos. Olha o 7, isso acontecia ano após ano, ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. O problema dessa história é que Eucana tinha duas mulheres. Ele amava uma mais que a outra, Ana. Só que Ana era a que não podia dar filhos. E essa era a vergonha e a humilhação de Ana. Na verdade, se nós entendemos, o motivo de Eucana ter duas esposas é um motivo cultural.
É porque numa época antiga, no Antigo Testamento, se o homem se casa com uma mulher e aquela mulher não pode dar filhos, ele se casava com outra esposa para preservar a sua descendência, já que ele não podia ter filhos, numa época onde se importava muito ter filhos, descendentes, aqueles que vão tomar aquilo que o pai construiu. Então o que se acontecia? Ele tomava um novo casamento. Então a palavra não diz, mas o que tudo indica é que Ana foi a primeira esposa. O que tudo indica é que Ana foi a mais amada, porque ela era a mais amada. Como se Ana foi realmente o verdadeiro amor de Eucana, a quem ele se apaixonou, aquela que ele olhou e falou: essa é a minha esposa. Quem viveu isso aqui já, igual eu aqui? Viveu, olhou para a esposa e falou: essa é a bênção que Deus me deu, essa é a varoa que Deus me deu, está aqui minha bênção, melhor do que comenta. Nem se eu tivesse escrevido como eu queria, ia ser tão bom. É a paixão verdadeira, é o amor verdadeiro. Ana foi aquela que ele se apaixonou primeiro, que ele olhou e falou: é com essa que eu vou me casar. Só que talvez quando casou, eu não sei quanto tempo, deve ter passado um ano e meio, 2 anos, alguns meses, mas não vinham filhos. Então nós podemos entender que Penina veio depois, porque Ana não podia dar filhos. Então o que Eucana faz? Um novo casamento para preservar a sua descendência. Era comum de fazer isso. Era comum, assim fez Abraão. Quando Abraão e Sara não podiam dar filhos, o que Sara fez? Toma Agar como esposa, porque eu não posso te dar filhos, ela vai te dar, e aí vem Ismael. Jacó fez isso, mais de uma esposa. Muitos tiveram mais de uma esposa, e Eucana fez isso para preservar a sua descendência. Mas preste atenção, vamos fazer uma pequena analogia. Se Ana foi a primeira esposa, eu não sei quanto tempo deve ter demorado, mas vamos chutar de 1, 2 ou pelo menos 3 anos para eles descobrirem que não podiam ter filhos. Porque eu imagino que vem o casamento, a núpcias, uma noite maravilhosa, e passa ali algumas semanas e nada acontece. A mulher não passa mal, a mulher não tem enjoo, a mulher está sem desejo. Vamos tentando, e vamos tentando, e vamos tentando. Tentar é bom no casamento. Então vamos tentando, vamos namorando, vamos insistindo. Mas passam meses e nada, não vem o filho que ela tanto deseja. E talvez passe 1 ano, passam 2 anos, vamos chutar aí uns 3 anos de tentativas e tentativas e tentativas de vir um filho, mas o filho não vem. Então o que Eucana faz? Chega, não dá mais, eu preciso ter filhos. Então ele vai e casa com Penina, e a palavra diz que Penina tem filhos e filhas. Se a palavra diz que Penina tem filhos e filhas, vamos chutar pelo menos 3 de cada, 3 meninos e 3 meninas. Então o que eu estou querendo dizer, queridos? Se nós juntarmos mais ou menos 3 anos de Ana esperando ter um filho e não consegue, depois Eucana se casa com Penina, e agora Penina tem filhos e filhas, vamos chutar que Ana tinha 1 filho por ano. Um filho tinha uma gravidez, 9 meses de gestação, resguardo, depois volta à atividade, mais uma gravidez. Se por um ano, a cada 1 ano Penina tivesse um filho, é como se ela tivesse 7 filhos, foram 7 anos. Se 7 anos mais 3, sabe o que nós estamos querendo dizer, queridos? É que Ana talvez estava sendo humilhada há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, todos os anos, Penina irritava e humilhava, dizendo: Deus te fez estéril e eu sou abençoada. Deus te fez estéril e eu sou abençoada. Todos os anos Ana tinha que subir o monte, com vergonha, com fome, sem comer, porque Deus a deixou estéril, e Penina a irritava. Está vendo aí, você não consegue? Imagina o clima, Elias, um homem subindo com 2 esposas, um homem subindo com 2 mulheres, uma tem filhos e a outra não tem. Imagina o ambiente, imagina como que era esse clima. Vamos aí na frente, tem ali, vamos parar para tomar uma água. A Penina vai na frente de Ana: sai da frente, porque eu tenho filhos e você não tem. Vamos parar aqui para fazer um lanche. Espera aí que a primeira refeição é minha, eu tenho filhos, você não tem. E Ana tinha que passar essa vergonha. A palavra diz que foram ano após ano. Se nós falarmos de 10 anos que Ana sofreu sendo humilhada, Deus nunca exaltou Ana por causa desses momentos. Todos os anos sendo humilhada, mas nunca foi exaltada por Deus. Mas um dia Ana se cansou de ser humilhada e foi se humilhar para Deus. Um dia Ana cansou de humilhação e falou: eu vou me humilhar para Deus. Um dia Ana fez uma oração a Deus. Vamos ler juntos, olha o que vai dizer. 1 Samuel 1, versículo 9. Todos os anos essa mulher subia humilhada sem filhos, mas um dia ela fez uma oração de quem cansou de ser humilhada e quis se humilhar para Deus. Olha o que vai dizendo: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote ali ainda estava.
Versículo 10, Ana com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito, e a ele fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para mim a aflição da tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, e lhe dares um filho homem, eu dedicarei todos os dias da sua vida ao Senhor. Um dia Ana fez uma oração de quem se humilha para Deus. 10 anos sendo humilhada e nada acontece. Mas no dia que Ana se decidiu humilhar, o Senhor fez um milagre na vida dela. Tem alguém entendendo isso comigo, queridos? Sabe o que Ana fez? Ela expôs a fragilidade. Senhor, eu sou estéril, eu não dou conta, o Senhor me fez assim, e assim o Senhor quis. Mas eu te peço uma coisa, olha para a tua filha, olha para mim, Jesus, olha para mim, vê a minha aflição, e se possível, se o Senhor quiser, me der um filho, eu nem vou criar, só vou desamamentar, ele vai ser seu para sempre, Senhor, ele vai ser teu para sempre, Senhor. E quando Ana entrega a Deus o seu filho, no versículo 19 diz que eles se levantaram de madrugada, adoraram ao Senhor e voltaram para casa. E Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou de Ana. O Senhor se lembrou dela. Olha o 20. Ana ficou grávida e passado o devido tempo teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Do Senhor o pedi. Deixa eu te falar uma coisa, 10 anos de humilhação não fizeram nada na vida dessa mulher, mas um dia de humilhação diante de Deus, milagre de um Samuel na vida dela. Eu não sei se tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui, mas talvez muitos anos você pode ser humilhado, muitas vezes passando por situações a qual você disse: quando Deus vai agir? Mas Deus está te esperando pôr o joelho no chão e dizer: Deus, eu preciso de ti mais do que qualquer coisa. Eu entrego, Senhor, se o Senhor fizer o que eu te peço, eu te devolvo de volta. Aleluia, aleluia. Por anos, Ana sonhou ter um filho, não acontecia, mas quando ela se humilhou no Senhor, Deus fez. É interessante, querido, sabe, porque 10 anos Ana sonhava ter um filho para si. Ela queria ter um filho, ela queria viver a maternidade. Só que enquanto isso, sim, a palavra diz que o Senhor não lembrou de Ana. Mas o dia que Ana falou: Senhor, eu abro mão da maternidade, eu quero só ter o filho, e agora ele vai ser seu. A palavra diz que Deus se lembrou de Ana. Sabe por quê, queridos? Porque o sonho de Ana não era um sonho errado, mas era um sonho que estava desalinhado com o plano de Deus. Sabe por quê? Porque enquanto Ana queria ter um filho, Deus queria levantar um profeta. Então Ana queria ter um filho, Elias, mas Deus queria um profeta. Ana queria ter um filho, Deus queria um... Fala com voz de poderoso homem e mulher de Deus. Ana queria um filho, Deus queria um... Então todas as vezes que Ana orava a Deus: Deus, eu quero um filho, o desejo de Deus, o coração de Deus: eu quero um profeta. Então sempre chocava, um filho com profeta. Mas o dia que ela disse: Deus, o meu filho vai ser teu, Deus falou: agora eu tenho um profeta para levantar. Então sabe o que Deus fez? Acelerou o processo. Deus acelerou o processo. Que 10 anos aconteceu, em 24 horas Deus operou, queridas. Deixa eu te falar, quem quer viver milagre aqui, em nome de Jesus? Só quem quer viver milagre, levanta a mão hoje aqui. Se você até hoje não viveu o sonho que você quer viver, talvez é porque você não entregou na mão de Deus o que tem que estar na mão de Deus. Então em nome de Jesus eu declaro para você: quer viver milagres? Entrega teu sonho, teu projeto, teus filhos, tua família, o teu casamento nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia. Tem alguém comigo aqui que pode aplaudir a Deus? Aleluia. Existem sonhos na nossa vida que podem estar paralisados, porque nós queremos esses sonhos para nós mesmos. Existem sonhos, promessas e projetos que talvez paralisaram no tempo, e eu e você perguntamos: Deus, e aí, o que vai acontecer? Mas Deus está esperando. Coloca na minha mão. Coloca na minha mão. É isso que eu estou esperando. Coloca na minha mão. Deus, eu quero o meu casamento restaurado. Coloca na minha mão.
Deus, eu quero a minha família voltada para o Senhor. Coloca na minha mão. Tira do seu controle, tira do seu desejo. Enquanto Ana queria um filho para si, não aconteceu. Mas quando ela falou, Deus vai ser seu, Deus acelerou o processo, porque Deus queria um profeta, e Ana deu o que Deus queria. Sabe o que Deus fez, queridas? Deus pegou o sonho de Ana e alinhou o sonho com sua vontade. Será que nós podemos viver isso que Ana viveu? A ponto de Deus pegar o nosso sonho e alinhar ele com a vontade dele. Porque talvez o sonho não é errado, mas só está desalinhado. Então o que Deus faz? Coloca no lugar certo, mas precisa entregar na mão de Deus. Fala para quem está do seu lado aí. Fala, ô bênção. Fala aí com ela, ô bênção. Deixa eu te falar uma coisa. Até quando você vai segurar e não entregar na mão de Deus? Até quando? Eu te faço uma pergunta nessa noite. Até quando você vai reter o que é de Deus na sua vida? Até quando você vai reter o sonho que é de Deus? Até quando? Então, se você quer um casamento restaurado, coloca na mão de Deus. Você quer uma família restaurada? Coloca na mão de Deus. Você vai começar a ver o que Deus vai fazer na sua casa. Você vai começar a ver o que Deus vai fazer na sua família, em nome de Jesus. O que eu estou declarando é algo muito forte. Eu estou falando que quando você colocar na mão de Deus, você vai começar a contemplar o que Deus vai fazer na sua vida. Está preparado para viver milagres? Não, vou perguntar de novo. Está preparado para viver milagres? Então faz assim comigo, ó. Solta e deixa na mão de Deus. Solta e deixa na mão de Deus. Solta e deixa na mão de Deus. Ele sabe o que Ele está fazendo. Tem alguém para aplaudir Jesus? Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa Deus cuidar dos seus sonhos, amém? Deixa Deus cuidar dos seus projetos. Deixa Deus cuidar do teu futuro. Ele sabe o que Ele está fazendo, irmão. O dele é melhor. Chegou o tempo de se humilhar e começar a viver milagres. Eu quero declarar de novo, chegou o tempo de começar a se humilhar e começar a viver milagres. Chega de ser humilhado. O que eu digo hoje nessa noite é profético. Não sei se é para todos ou para alguns, mas o que eu digo para você nessa noite é: cansou, chegou, acabou o tempo de ser humilhado e humilhada, diz o Senhor. Comece a se humilhar e comece a viver o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Aleluia. Agora eu quero ler um outro texto que fala sobre humilhação. Mateus 15, versículo 21. Talvez é um texto que a gente nunca vai ver algo se repetindo igual o que aconteceu aqui. Impossível a gente ver o que aconteceu aqui em outro lugar. Mateus 15, versículo de número 21, vai contar a história de uma mulher cananeia. Uma mulher gentia, uma mulher que não era israelita, e chega diante de Deus com um clamor. Chega diante de Deus com um desejo. Chega diante de Deus com uma petição. Vamos ver o que diz. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. O que nós vemos aqui é uma mulher de um outro povo, de uma outra cultura, de uma outra geografia. Uma mulher que não era israelita, não era judeia, não era samaritana, que chega diante de Jesus com uma petição: filho de Davi, eu tenho uma filha que está muito endemoniada, e só o Senhor pode fazer. Queridos, quantas e quantas vezes nós vimos isso acontecendo? Alguém clamando a Jesus, gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus atendendo a esse pedido. Assim foi com cegos, com mudos, com aleijados, com uma mulher com fluxo de sangue. A todos que clamaram, Jesus atendeu. Mas essa mulher, porque não sabemos talvez o motivo de Jesus, mas eu creio que Jesus estava querendo testar e espremer a fé dessa mulher até onde ela ia. Mas o tratamento de Jesus com essa mulher foi totalmente diferente do que Ele faz normalmente. Vamos ler juntos, olha o que vai dizendo no versículo de número 23. A mulher chega diante de Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está endemoniada, eu preciso de você. Olha o que vai dizer a palavra. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. A mulher chega com um clamor. Sabe o que Jesus fez, Elias? Como se a mulher fosse você. A mulher chega até Jesus, fala: Jesus, filho de Davi, eu preciso de uma intervenção na minha filha. Sabe o que Jesus fez com ela, Elias? Olhou para ela, virou as costas e saiu andando.
Jesus não respondeu àquela mulher. A palavra diz, Jesus não lhe respondeu palavra. A ponto que diz, então seus discípulos se aproximaram e disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Então eu imagino os discípulos falando, se Jesus não quer falar com ela, eu é que não vou falar. Se Jesus não quer responder à mulher, não vai ser eu. Imagina o Pedro falando, o que você vai falar para ela? Eu não vou falar nada, Jesus não quer falar. Jesus saiu andando, o que a gente faz? A mulher está aqui, está gritando, mas Jesus não responde. E aí um começa a falar com o outro, e aí alguém resolve, Pedro, fala com a mulher, alguém tem que falar com essa mulher. O que a gente faz? Aí eles começam a falar, vamos mandar ela embora. Já que Jesus não quer falar com ela, já que Jesus não quer responder essa mulher, que vai embora. Não sei se Jesus está cansado, não sei se Jesus quis tirar um dia de folga, não sei se Jesus está exausto, não sabemos o que aconteceu, mas Jesus não quer falar com ela. Então vamos mandar ela embora. Mas o que diz no final? Ela vem gritando atrás de nós. Ela vem gritando atrás de nós. A resposta de Jesus para o clamor daquela mulher foi silêncio. Cris, deixa eu fazer uma pergunta. E se fôssemos nós? O que nós faríamos? Se Jesus chega diante de nós, a gente pede para Ele, Ele fala assim para nós, não vou te responder. Hoje não, Elias. Hoje não, Everton. Hoje não. Hoje não tem resposta para você. Como que eu e você nos portaríamos, irmão? A mulher foi para o Procon, foi reclamar, postou lá numa live no Stories lá. Ó, gente, estou aqui diante aqui, ó, do influenciador, tirano. Estou perguntando, ele não me responde. Esse cabo aqui, ó, não responde. Fala aí, homem. E Jesus não fala nada. Jesus quieto. O que a mulher faz? Vai no Procon, vai reclamar, vai postar, hashtag indignada. Hashtag Jesus não presta. Hashtag era melhor não ter saído do Egito. Hashtag era melhor ficar com o faraó. Hashtag era melhor o Deus das formigas do que esse Deus aí, que não responde, que não fala. Mas a palavra diz que a mulher, olha o que vai dizendo, Jesus porém não respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram e disseram, mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Sabe o que a palavra está dizendo? Que quando ela chega diante de Jesus, filho de Davi, por favor me ajuda. Jesus vira as costas e vai andando. Sabe o que ela faz? Ela vai gritando atrás, me ajuda Jesus, me ajuda Jesus, me ajuda Jesus, me ajuda Jesus. Jesus, filho de Davi, filho de Davi. E os discípulos estão falando, a mulher não para de gritar. O que a gente vai fazer? E Jesus andando, quieto, sereno, sem responder nada. Mas sabe quem vai atrás? Filho de Davi, me ajuda. Filho de Davi, me ajuda. Filho de Davi, me escuta. Queridos, eu te faço uma pergunta, será que nós seríamos assim? Quando Jesus falasse para nós, não vou te responder, o que eu e você faríamos? Eu me imagino nessa situação. Você não vai me responder? Beleza, Jesus, ó, firmeza. Não está mais aqui quem falou. Vou me virar sozinho. Vou clamar Moisés, vou clamar para Davi, vou clamar para algum, porque para você não dá. Pedro, faz alguma coisa por mim, pesca lá uns peixinhos, faz um milagre. Ô Tiago, faz o que você fez lá, 5 pães e 2 peixinhos, faz de novo, eu preciso, porque Jesus não quer me ouvir. Mas será que nós íamos ser igual essa mulher, correndo atrás, insistindo? Queridos, a mulher não parou. Quanto mais Jesus ignorava, mais ela gritava, mais ela ia atrás de Jesus, mais ela insistia, não parava de gritar. Aí o que nós pensamos? O que nós imaginamos, né? Nós pensamos, então, se essa mulher não para de gritar, Jesus vai ouvir ela, com certeza. Com certeza Deus, Jesus vai atender o clamor dela, porque ela já clamou, Jesus ignorou, ela não para de gritar, agora Jesus vai fazer. Vamos ver o que Jesus faz. Olha o que vai dizer, nós vemos o versículo 23, olha o 24. Para acabar com a fé da mulher, o que Jesus fala para ela? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher era gentia, gente. A mulher não era israelita. Sabe o que Jesus fala para ela? Eu não vim para você. Por que você está gritando? Não, você já viu Jesus fazendo isso, Elias? Eu nunca vi. Por algum motivo Jesus quis fazer isso. Ele olhou para ela e falou, ok, mas eu vim para os israelitas, não para você. Eu vim para outros, eu não vim para você. Então Jesus pegou e aí se a estima existia, meu amigo, aí acabou. Não tem mais estima nenhuma. Se ela tinha uma esperança, o que Jesus fez? Sabe o que Jesus falou em outras palavras para ela? Hoje não tem milagre para você. Hoje não tem milagre para você, minha filha. Desculpa.
Você chegou no dia errado, na hora errada. Hoje não vai ter para você. O que eu tenho é para os israelitas, é para as ovelhas perdidas. Não é para você. Desculpa, mas hoje não tem milagre. Desculpa, hoje não tem milagre. Agora eu te faço uma pergunta, se fosse eu e você. Se Jesus falasse para mim, hoje não tem milagre. Você orou, ok, você clamou, você gritou, você esperneou, você deu o seu jeito. Mas deixa eu te falar, hoje não. Hoje eu não quero. Hoje eu não estou com vontade disso. O que eu e você faríamos, irmãos? Indignaríamos, murmuraríamos e reclamaríamos. Olha, você é um falso Jesus, você se diz Salvador, mas não é. Essa mulher podia fazer isso. Como assim? Você cura cegos, cura, ressuscita mortos, faz o que bem faz, mas eu estou te pedindo só para tirar o demônio da minha filha, e você me diz isso? Que hoje para mim não tem. Mas olha o que a palavra vai dizendo, queridos. Ela tenta, ela se indignou, ela se murmurou, ela foi embora. Não. Por muito menos, tem muito crente que dá chilique com Deus, por menos disso. É verdade ou não é? Ninguém responde. É verdade ou não é? Por muito menos a gente não dá chilique com Deus. Por muito menos, basta Deus não fazer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente falou. Porque a gente quer ensinar Deus. Deus faz assim, ó, vai ser assim, eu vou pedir o emprego, eu vou entregar o currículo, o senhor vai abrir aquela porta, assim vai acontecer. Tal dia, na segunda-feira eu vou fazer entrevista, na outra semana eu vou estar trabalhando, num ano depois eu estou recebendo aumento, num ano depois eu virei gerente. Amém, Deus? É isso aí, entendeu? A gente faz isso com Deus, basta Deus não fazer o que a gente quer, que a gente dá chilique, desanima, perde a fé, para de vir para a igreja, para de servir, esquece dos irmãos, não quer mais ir para o GC, não quer mais servir, não quer mais, não tem mais fogo, não tem mais lenha, não tem mais espírito, porque Deus não fez do jeito que a gente queria. Mas com essa mulher Deus não queria fazer o que ela queria. Deus falou para ela, para você, hoje não tem, mas sabe o que ela fez? Continuou se humilhando diante de Deus. O que essa mulher falava, eu não vou sair daqui sem a minha bênção. Eu não saio daqui, eu não arredo o meu pé nesse lugar, se o Senhor não me abençoar. Muitas vezes nós fazemos muitas coisas e reclamamos demais, mas sabe o que ela fez, queridos? Ela se humilhou. Olha o que vai dizer no versículo de número 25. Jesus fala para ela, no 24, eu vim senão para as ovelhas perdidas. Olha o que ela faz no 25. Ela porém veio e adorou. Jesus estava rejeitando ela fez o quê? Ela adorou. Jesus estava falando, eu não quero falar com você. Sabe o que ela fazia? Jesus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa na minha vida. E quando Jesus falava para ela, sai daqui, vai para outro lugar, hoje para você não vai ter. Sabe o que ela fazia? Eu te adoro, Jesus, eu te adoro, Jesus. Mesmo quando não é da tua vontade, mesmo quando o Senhor não quer, mesmo quando não é o dia, eu te adoro mesmo assim. Ah, queridos, que fé é essa, pelo amor de Deus? Olha o que ela diz, ela adorou e disse, Senhor, me ajuda. Jesus falava para ela, hoje não dá, você pode, Jesus. Hoje eu não quero, você pode, Jesus. Hoje não vai acontecer, o Senhor consegue, Jesus, tu és bom, Jesus. E ela começa a instigar e fica no pé de Jesus. E Jesus rejeita, ela adora. Jesus rejeita e ela adora. Queridos, que fé que é essa que permanece no ambiente da rejeição? Da rejeição. Muitas vezes Deus, para nos conquistar, tem que enfeitar pavão, tem que dar promessa, tem que dar dias, tem que dar cultos, tem que dar derramar, línguas estranhas, muita coisa. Mas essa mulher permaneceu, mesmo Jesus falando para ela, eu não quero te atender. Que fé que é essa? Que fé que é essa que permanece no ambiente da rejeição? Quem está entendendo diz amém aqui. Faça uma pergunta para o seu irmão aí, se você é profeta na vida dele. Pergunta para ele, será que o seu orgulho... Olha o cochicho, será que o seu orgulho... Pergunta, pode perguntar abaixo mesmo. Será que o seu orgulho te deixaria permanecer na rejeição? Eu fico me imaginando se fosse comigo, irmãos. Desculpa, eu não ia dar conta. Eu acho que no primeiro silêncio eu já ia embora. No vácuo eu já ia embora. Quem gosta de tomar vácuo aqui? Tem coisa pior do que chegar, ô paz, tudo bem? Não me cumprimenta. Não me cumprimenta. Paz, tudo bem? Oh, beleza. Você não sabe onde você põe a mão, você põe no bolso, se dá tchau, se penteia o cabelo. Foi um vácuo. No primeiro vácuo eu já ia embora.
Queridos, olha o que a palavra está dizendo, que essa mulher não cansou, mesmo sendo rejeitada. Mesmo Deus falando, eu não quero, ela falou, você vai fazer. Você vai dar um jeito e vai fazer, porque só tenho você para me ajudar. Depois da mulher clamar e adorar, queridos, agora a gente pensa, não, agora Jesus vai fazer, agora Jesus vai atender, agora Jesus vai fazer um milagre. Vamos ver se ele faz, versículo 26, olha o que diz o 26, Jesus responde, agora Jesus vem para esmagar a mulher. Agora o que ele fala, não é correto pegar dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Queridos, sabe o que eu imagino? Eu imagino Pedro, Tiago e João, um olhando para o outro, falando, aí não, ixi, Jesus. Um vai para debaixo da mesa, o outro se esconde, o outro fala, receba. Que isso, Jesus? Calma, Jesus. Que isso, Jesus? Pelo amor de Deus, é o que Jesus está falando, velho. Imagina Pedro falando, Tiago do céu, o que Jesus está falando, velho? Jesus está falando que não pode tirar da mesa e dar para um cachorrinho a mulher. Está falando para a mulher que a mulher é um cachorrinho. Meu Deus do céu. Você está entendendo o que Jesus está fazendo com essa mulher? Ele está pegando a fé dessa mulher, ele está esmagando a fé dessa mulher. Eu quero ver até onde ela vai, eu quero ver até onde ela quer milagre, eu quero ver até onde ela deseja viver o sobrenatural. Porque Jesus primeiro ignora, depois Jesus fala para ela, eu não vim para você, e depois Jesus fala para ela, não dá certo, eu não vou tirar da mesa de quem merece, de quem recebeu a promessa para quem não tem promessa. Eu não vou fazer isso. Não é correto tirar da mesa e dar para os cachorrinhos. Olha o que Jesus faz. Jesus espreme a fé dessa mulher, mas ela não foi embora, ela não desiste, ela persiste. Agora, queridos, enquanto Jesus fala para ela, não é certo tirar da mesa e dar para os cachorrinhos, sabe o que essa mulher faz? Ela entra na metáfora, ela entra na situação. Olha o 27, o que ela responde? Ela chega diante de Jesus e diz, é verdade, Senhor, eu sei quem eu sou um cachorrinho mesmo, eu sou pequena mesmo, não era para mim a promessa, não era para mim o milagre, não era para mim, mas olha o que eu vou dizer, pois até os cachorrinhos comem migalhas que caem da mesa, Jesus. Sabe o que ela está falando? Quem não sabe comer tudo vai derrubar, e o que cair da mesa eu vou comer, Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, eu não vou embora, nem que não seja para mim, eu vou pegar uma rabeira, eu vou pegar alguma coisa, mas eu vou sair daqui com o meu milagre sim, Jesus. Aplaude a fé dessa mulher aí, porque pelo amor de Deus, eu nunca vi nada igual, nunca vi nada igual nessa vida. Jesus falava, os meus milagres não são para você. Ela falava, tu és poderoso, tu és poderoso. Jesus falava para ela, eu não quero te abençoar. Ela falava, tu és poderoso, tu és poderoso. Ele falava, você não é da linhagem, você não é da promessa, não é para você, mas tu és bom, e se quiser pode fazer. Você não merece, eu não mereço, mas se você quiser, basta um estalar de dedos e a minha filha vai ser curada, Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio. E eu não vou sair daqui sem meu milagre. Sabe o que ela estava cantando para Jesus? Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me ver. Diga, não importa a multidão, só eu sei. E eu preciso do seu olhar. Então ela olha para Jesus e diz, olha para mim, olha para mim, Jesus. Olha para tua filha, Jesus. Eu não vou embora, eu não vou sair daqui se o Senhor não me dá essa bênção. O Senhor consegue entender isso? Eu não vou sair daqui. Eu me humilho, eu me rasgo, eu me jogo no chão, mas olha para mim, Jesus. Olha para mim, Jesus. Olha o que Jesus vai dizendo para ela no versículo de número 28. Depois que ela faz tudo e Jesus entende e vê, essa mulher foi aprovada, Jesus diz, grande é a fé que você tem. Grande é a fé. Eu nunca vi fé assim em Israel. Grande, mulher, é a sua fé. Que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento a filha dela foi curada.
A filha dela foi curada. Você não está entendendo? Dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia, porque a filha dela foi curada. Aplaude a Jesus aí. Aplaude a esse Deus aí. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quantos entendem essa mensagem de hoje? Ela foi aprovada. Ela foi aprovada. E sabe por que ela foi aprovada, queridos? Porque ela se humilhou. Ela falou: Jesus, você é tudo que eu tenho. Você é tudo que eu tenho. Eu não tenho outro Deus. Eu já recorri a outros senhores, mas só tu podes fazer. Jesus disse para ela: mas não é para você. Ela: eu sei que não é para mim, mas vai sobrar alguma coisa, Jesus, e eu vou pegar. Só não me deixa sem milagre, só não me deixa sem fé. Queridos, é tempo de nós nos humilharmos diante de Deus. É tempo de pararmos de dar desculpas, de vitimizar, falar para Jesus: Jesus, olha para mim porque eu estou passando fome. Jesus, olha para mim porque eu estou sendo envergonhada. Jesus, olha para mim e me exalta porque não posso continuar passando essa necessidade. Isso, querido, é querer ser exaltado por causa de humilhações. Mas aqueles que Deus procura exaltar, aqueles que se rendem, diz Jesus: tu és dono de todas as coisas. Tu podes todas as coisas, como Paulo dizia: eu já tive todas as experiências, eu já tive fome, medo, nudez, frio, já tive um banquete servido na minha mesa, mas teve dia que nem água tinha na mesa, mas ele disse: tudo posso, tudo posso, tudo posso no que me fortalece, porque é Ele quem manda, não sou eu. Eu queria que você fechasse os olhos nessa noite. Eu queria que você pensasse, refletisse e pensasse se você tem sido como essa mulher, como alguém que se humilha e diz: Jesus, faz na minha vida. Como Ana, que orava a Deus: muitas vezes, Deus, eu estou envergonhada e humilhada, me tira dessa situação. Mas um dia Ana pensou diferente e falou: quem sabe se eu entregar para Deus o meu sonho, Ele não vai fazer. Eu queria que você orasse nessa noite ao Senhor, entregando a Ele tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te traz medo, tudo aquilo que te traz insegurança, sonhos, todas as dúvidas. Senhor, eu coloco em Ti todas os meus bens, os meus tesouros. Eu abro mão do controle, Jesus, eu abro mão da independência espiritual. É noite de renunciarmos independência espiritual. É noite de declararmos: somos dependentes de Ti, Senhor. Tu és tudo que eu preciso. E se eu preciso de uma ajuda, se eu preciso de um milagre, eu me rasgo, eu me humilho, eu me jogo no chão, eu vou fazer alguma coisa, eu vou adorar. Mas daqui não saio sem bênção, daqui não saio sem milagre. Que essa seja a nossa oração. Senhor, nós colocamos os nossos corações em Ti. Escuta, Jesus, hoje o clamor da Tua igreja. Que toda humilhação se torne em auto-humilhação diante de Deus. Que Deus nos tire da humilhação, não para sermos exaltados, mas porque nós reconhecemos que somos pequenos, fracos, frágeis, mas é Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos traz força, é Deus quem nos traz coragem, é Deus quem nos traz ânimo, é Deus quem nos levanta. Em nome de Jesus, vamos adorar.